Santa Clara, padroeira da televisão. Que a televisão não seja um inferno interno, ir mover no excesso eterno, quase nada, quase nada. Que a televisão não seja sempre vista como a montra condenada, fenestra sinistra, mas tomada pelo que ela é, de poesia. Em 1991, Caetano Veloso lançava a canção Santa Clara, padroeira da televisão, na qual, em um dos versos mais marcantes, dizia que a televisão não seja um inferno interno, um ver no excesso, o eterno quase nada. Que a televisão não seja sempre vista como a montra condenada, a fenestra sinistra, mas tomada pelo que ela é, de poesia. Hoje o Casos e Causos é sobre os 70 anos da TV brasileira. Pelo que ela é, de poesia. Você sabia que um dos principais patronos da TV brasileira é um padre? Sim, o padre Roberto Landel de Moura. Eu já li o livro dele, acompanhava, fazia parte de uma ordem que levava o nome dele, de comunicação. E lendo a história dele, eu vi que os primeiros testes que ele fez de transmissão, o pessoal até briga pela invenção de transmissão de rádio por ondas artesianas, né? E ele, na verdade, foi precursor. Além do padre, existem outros brasileiros que foram protagonistas nessa história, como Roquete Pinto. O Roquete Pinto, em 1938, já fez transmissão de imagem, sim. Era uma ultra baixa definição. Hoje nós temos HD, né? Aquela low, low HD, tá? Muito baixa definição. Mas foi uma transmissão também. Eu já vi imagens desse evento, era uma coisa, as linhas, mais ou menos 2 centímetros, uma distante da outra. Então parecia o rosto da pessoa todo intercortado. Mas foi uma transmissão, uma experiência. Enquanto os brasileiros ainda tropeçavam nas primeiras transmissões, os americanos já tinham a imagem transmitida através de um tubo. Um tubo redondo, mais ou menos umas 10 polegadas no máximo, e uma imagem razoável, ainda em branco e preto. Não branco e preto não, era verde, o tubo era verde, de fósforo verde. Então essas primeiras imagens, mesmo a do Roquete Pinto, foi em tubo de fósforo verde. Certo? Desde então, a TV só evoluiu, até que em 1950 surge a primeira emissora de TV brasileira, a TV Tupi, que inicialmente chamava-se Difusora Canal 3. Eu assisti às primeiras imagens de transmissão da TV Tupi. Eu morava em São Paulo nessa época, com 6 anos de idade ainda, 1950, e a TV Tupi, na época, colocou vários televisores, que não tinha venda ainda no começo, em vários bairros, para demonstrar o que era a televisão. Primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. Hoje, Canal 4. O Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Paulo Rolim Loureiro, deu a bênção nos equipamentos que os artistas tinham ido buscar em Santos em caravana meses antes. O fundador, jornalista Assis Chateaubriand, fez um discurso. E a madrinha da cerimônia, poetisa Rosalina Coelho Lisboa, leu uma oração que começava: a televisão, essa criança desconhecida entre nós. Próxima à casa de Varela, na Avenida Mazei, com a Rua das Canoas, em São Paulo, havia uma padaria. O pessoal começou a comentar que teria imagem de televisão lá. Nós perguntamos, eu perguntei, o que passa nesse cinema, né? Eu estava acostumado a ver cinema ao ar livre. São Paulo usava muito disso em propaganda comercial, em parques de diversões, essa coisa. Pensei que era a mesma coisa. E lá foram Varela e as irmãs. A padaria ficava a uns 50 metros da casa. Para minha surpresa, eu vi uma televisão
com um tubo quase que arredondado, mais ou menos isso aqui, 12 polegadas mais ou menos, né? Por aí. Imagem redonda e pequenininha, branco e preto. Apesar que os filmes também, desenhos que eu estava acostumado a ver, era Gordo Magro, desenho de Pica-Pau, tudo em branco e preto, né? E lá estava passando os mesmos filmes, branco e preto, porém a imagem muito menos definida do que no cinema. A imagem era meio leitosa e telinha pequena. Eu achei estranho. E mesmo pequena e sem definição, este momento marcou Wilson Varela para sempre. E principalmente você vê como que a tendência, a antena que eles estavam usando para receber, tá? Era uma antena de grade, tipo um quadrado, assim, um cercado. Para mim era tela de galinheiro, porque hoje eu conheço tela de galinheiro. Naquele tempo eu não sabia nem o que era tela de galinheiro. Mas é um negócio de tela grande, mais ou menos uns 2x2, em cima do telhado da padaria. Olhei assim, que coisa estranha, tá parecendo uma urupuca em cima. Né? E isso foi a estreia da televisão, em setembro de 1950. Tá? Eu estava lá. Em 1953, 3 anos após a inauguração da TV Tupi, já em São Sebastião do Paraíso, senhor Wilson Varela conheceu Geraldo Cruvinel, que foi determinante para toda a sua trajetória. Não era meu patrão, porque eu estava com 9 anos de idade, mas eu não saía da casa dele. Então eu acompanhei toda a trajetória dele como profissional e desenvolvendo os retransmissores da época. Ele mesmo, o Dr. Joaquim Alves Pinto, o Dr. Quinzinho. O Dr. Quinzinho projetava, ele entendia muito de eletrônica, ele era radioamador também. Então ele e o Geraldo Cruvinel, o Dr. Quinzinho projetava e o Geraldo experimentava. Foi várias experiências de transmissão. E eu participei disso tudo. Já em 1954, a TV Itacolomi, que era afiliada da TV Tupi, começou a transmitir as primeiras imagens. A inauguração foi em 55, mas final de 54, ela já transmitia o logo, que não era o mesmo. Um era um índiozinho macho, outro era indiazinha mulher. Itacolomi, sempre na liderança. Canal 4, Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui em São Sebastião do Paraíso, a primeira recepção de imagens da TV Tupi foi onde hoje é o posto Samambaia. Eu tive o prazer, a honra de assistir a primeira imagem captada aqui em Paraíso, que foi o logo da TV Itacolomi, na tela. E depois, no ano seguinte, a própria inauguração da TV Tupi. Mas aí eu já estava, como se diz, envolvido com tudo isso, né? Eu frequentava a casa do Geraldo Cruvinel diariamente. Diariamente não, noite e meia, porque nós íamos para a madrugada fora, certo? Santa Clara, padroeira da televisão, que a televisão não seja um inferno interno, ermo, ver no excesso eterno. Os brasileiros só conseguiram assistir a Seleção Canarinho pela televisão na conquista do bicampeonato mundial em 1962, na Copa do Mundo do Chile. Entretanto, naquela época, a transmissão não era ao vivo. Esse filme só chegava aqui uma semana depois do jogo acontecido. Então juntava a gente para ver a televisão. E nessa oportunidade, o Geraldo conseguiu fazer as primeiras transmissões de imagem. Então nós colocamos uma televisão no coreto da praça, outra não, a mesma. Depois do coreto a gente levava lá para o Clube Paraisense. Então ficava exposto lá, nós mostramos a imagem, o pessoal
os jogos era sempre reproduzido à noite, as filmagens. Na conquista do Tri do Brasil em 1970, os brasileiros já assistiram às partidas em transmissão ao vivo pela TV, além de ter sido a primeira Copa a ser transmitida em cores. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. E sabe o que é um show à parte da TV brasileira? As propagandas, claro, de groselha vitaminada Milani dos anos 70 a seu filho merece batom dos anos 90. Groselha vitaminada Milani, é uma delícia, no leite, no refresco e no lanche. Compre batom, seu filho merece batom. Mas em termos técnicos, o que Varela gosta mesmo é da transmissão externa. E procurava ver o melhor processo. Depois eu desenvolvi equipamento para transmissão externa, também forneci para as emissoras da região. Rádio, televisão, também. Desde o princípio da TV Paraíso, o equipamento que transmitia congadas, que fosse transmitir, fabricação minha. Eu tenho até hoje em casa. Tá? Então eu já fazia transmissão de imagem ao vivo, já foi uma evolução também muito boa. Uma que está fazendo um grande sucesso em todo o país. Com vocês, Vanessa Camargo. Que prazer, tudo bem, Vanessa? Prazer estar aqui com vocês na TV Paraíso. É impossível pensar na evolução da televisão sem pensar na evolução dos equipamentos. As câmeras, por exemplo, eram enormes. Eu devia ter lá 70 de comprimento, fora as lentes, né? As teleobjetivas é desse tamanho, assim, né? Trocava a lente assim, ó. Coisa que girava, o cara apertava lá, quando era zoom, apertava na lente do zoom. Então, fazia zoom. Ele era ajustável, o zoom, na própria lente. Os sensores das câmeras eram 6x9 com a imagem retangular. 6 de altura por 9 de largura. E para dar qualidade também, porque se transmitia com 200 e poucas linhas, 300 linhas, depois passou para 525, mas não tinha câmera que reproduzia tudo isso. Ao longo dos anos, os televisores também evoluíram. Bem, aí veio aprimorando, qualidade, tubo era de 20, veio para 21, para 27, para 33, e eu cheguei a ver um televisão de tubo de 60 polegadas. Mas era um caminhão de pesada. E quando se fala na evolução dos aparelhos, é impossível não falar da TV a cores. No Natal de 1968, meu irmão Wayne e eu nos apaixonamos por um TV em cores. Era mais do que amor, era desejo. A TV a cores, aí começou a usar um processo diferente de varredura. A gente chama varredura o processo de colocar os pixels, vamos falar assim, né? Da imagem, assim, vem repetindo. A varredura dela, ela começa lá em cima, vai, ela pula para cá e vai pintando a imagem na tela. Quando estava surgindo a televisão a cores, eu sonhava com a televisão colorida. Eu contava por um amigo, falei, nessa noite eu vi uma imagem, mas você precisa de ver. É colorida, é forte, não é uma coisa desbotada, não. E tal, eu acho que vai ser assim. Tá? Depois comecei a ver alguns vídeos americanos, que já tinha TV a cor. Americano tem TV a cor desde 1950, né? Quando nós inauguramos a nossa branco e preto, eles já estavam inaugurando a cor. E quando a Tupi fez a primeira transmissão a cores, adivinha quem estava lá? Estava dentro do estúdio da TV Tupi. Tá? Estava lá, inaugurou mais ou menos às 4 horas da tarde, 16 horas, com um desenho animado. Eu me lembro até da trilha, da chamada de desenho, não sei o que lá, todo mundo é colorido, e passava
um caleidoscópio girando e aparecia uma espécie de imagem, aí entrava um desenho animado colorido. Isso foi até lá pelas 7 horas, eu lá dentro. Anunciamos neste instante para todo o Brasil o início oficial das nossas transmissões a cores. Mas a mudança total para as cores foi aos poucos. Começou com os desenhos, novela foi anos depois, 1 ano, 2 anos, não sei depois, né? E programa de auditório, o Flávio Cavalcante foi o primeiro, eu assisti ao vivo primeiro também, lá dentro. Vozes e música têm cores. Azul, por exemplo. Aquele azul que começa a escorrer da madrugada, que vem ainda carregado de noite, do silêncio da solidão, da tristeza das coisas que moram na noite. Este azul está, sem dúvida, na voz de Elisete Cardoso e está também na música de Vinícius de Moraes. E está também, entre outras cores, na roupa de Clodovil. Mas qual será o futuro da televisão, afinal? O futuro, a televisão vai evoluir muito mais, tá? Já está sendo testado, inclusive no Brasil, o 8K, certo? É Ultra HD. O 8K, então, é com 7 mil não sei quantas linhas, 8 mil não sei quantos pixels, certo? Já está em pleno desenvolvimento, já tem emissoras da Europa, do Japão principalmente, transmitindo em 8K. A televisão futura, no meu parecer, eu já fiz algumas, eu dizia que eram profecias, depois eu negava, não sou profeta. É que eu leio muito, acompanho muito a evolução, né? Eu recebia, hoje não recebo muito, mas pela internet eu acompanho diretamente todo produto lançado, todo desenvolvimento, eu estou sempre lendo a respeito. Então vai chegar um ponto que não tem mais como melhorar essa resolução. Em tubo projetado, monitores de computador, tudo mais. E este foi o Casos e Causos de hoje. Sobre história, sobre a história da TV brasileira. Através do olhar de um dos personagens mais icônicos da nossa cidade. Obrigado, senhor Wilson Varela. Até semana que vem. Fenestra sinistra, mas tomada pelo que ela é de poesia.